Bom, a questão 3.49, ela diz então que existe um sal hidratado, e esse sal é o carbonato de sódio, e uma quantidade desse sal, da qual não se conhece quantas águas existem na hidratação dele, vai ser aquecida, e após o aquecimento, essa água é então liberada. Então nós temos essa reação aqui, que nós podemos chamar de uma reação de desidratação, e aí nós temos então uma massa restante de 0,948 gramas de carbonato. A partir de uma subtração da massa inicial e da massa do carbonato de sódio, nós podemos descobrir então que a massa restante de água é essa, 1,610 gramas. Mas como descobrir então qual é o valor estequiométrico aqui de X, que representa então a quantidade de águas de hidratação desse sal? Bem, algumas coisas a gente tem que ter. Uma delas é a massa molar do carbonato de sódio, que é de 106 gramas por mol, e a massa molar da água de 18 gramas por mol. Outras coisas muito importantes que nós vamos aplicar ali, e é só observar então o significado das massas molares, é que a massa molar é uma relação entre massa e quantidade de matéria. Bom, ali adiante a gente vai querer descobrir quantidade de matéria. Por que isso? Porque aqui nós temos relações de quantidade de matéria. Bem, então, quantidade de matéria a partir de massa e massa molar pode ser encontrada dessa forma, dividindo a massa pela massa molar. E olha só, fazendo então a massa da água dividido pela massa molar, nós vamos encontrar então que a quantidade de matéria de água aqui é de 0,8935 mols. E ao fazermos o mesmo procedimento para o carbonato de sódio, nós vamos encontrar que a quantidade de matéria de carbonato de sódio é de 0,0894. Já dá para perceber que esse valor aqui é cerca de 10 vezes menor do que esse daqui, não é? Bem, veja só, nós temos uma relação aqui de 1 para x. E a gente quer saber quanto que é esse valor x. Ou seja, qual é a proporção aqui? 1 para quanto? Bom, nós temos uma relação que nos mostra uma proporcionalidade de 1 para 10. Se você não está enxergando, nós podemos então observar essa proporção fazendo esse cálculo matemático. E aí uma coisa que eu sempre chamo a atenção é que o pessoal muitas vezes acha que essa barra aqui significa uma mera divisão. E aqui, principalmente em estequiometria, não. Ela está representando para a gente uma proporção, uma razão. E essas razões que são importantes para as determinações estequiométricas. Bem, ao fazermos então a quantidade de matéria de água pela quantidade de matéria de carbonato, nós teremos 0,8935 dividido por 0,894. Isso, opa, faltou um zero aqui, tá? Tudo bem? Faltou um zero aqui. Nós teremos então um resultado de 9,99. Mas como que você vai chegar então no resultado 10? De onde saiu esse 10? Veja só, essas massas aqui, certamente elas não foram medidas com uma precisão que nós podemos dizer que é de exatidão. Elas foram medidas a partir de balanças e as balanças têm os erros delas. Então, esse erro aqui, desse valor não ser igual a 10, ele é muito aceitável dessa forma. Então, nós podemos dizer que a relação entre a quantidade de matéria de água e de carbonato é de 10 águas para cada 1 carbonato. É só a gente imaginar aqui, ó, uma barra aqui embaixo. 9,99 para cada 1. E aí eu vou aproveitar e colocar o zero que ficou faltando aqui. Beleza? Bom, dessa forma então nós podemos dizer que a fórmula do carbonato de sódio hidratado seria então adicionando um 10 aqui. Espero ter resolvido a dúvida de vocês e até mais.